A mãe de Schopenhauer implorou para ele parar de ser chato. O cara abria a boca e todo mundo queria morrer por dentro. Mas depois de uma surra da vida, ele entendeu que os falsos idiotas sempre têm uma vantagem. Aí eu te pergunto, você já precisou se fazer de idiota só para não parecer arrogante? Mas eu não tô falando de uma brincadeira boba, tô falando de esconder a sua inteligência na intenção de não constranger outras pessoas. Fingindo que não entendeu algo quando na verdade entendeu tudo certinho. Para Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais influentes do século XIX, a arte de agir como idiota não era apenas uma forma de entretenimento, mas também um meio poderoso de conseguir o que você quer, inflando o ego de outras pessoas através de uma falsa ignorância. Mas o que faz alguém querer ser idiota buscando cativar as outras pessoas? Pegando as ideias de Schopenhauer, vamos ver como ser subestimado pode às vezes funcionar e muito bem a seu favor. E por que ele acredita que fingir ser idiota pode ser uma das maneiras mais inteligentes de viver a vida. Para entender melhor o que ele pensava sobre esse assunto, devemos primeiro conhecer as suas percepções sobre a tendência humana de obsessão pela opinião do outro. Schopenhauer observou que muitas vezes sentimos a necessidade de apresentar uma imagem de superioridade intelectual com medo de ser confundido com o idiota. Esse desejo compulsivo de preservar nossa reputação e ganhar a admiração dos outros é uma fraqueza da natureza humana. Em uma de suas obras, ele escreveu: "A honra é objetivamente a opinião dos outros acerca do nosso valor e subjetivamente o nosso medo dessa opinião." Não entendeu nada, né? Eu vou te explicar. Ele quis dizer que a honra tem dois lados. Um deles é a imagem que a gente projeta para os outros, e por outro lado é o medo de ser julgado. Na maioria das vezes, a gente não consegue evitar de se importar com o que os outros estão pensando. A gente não quer ser visto como idiota, mas quando a gente se concentra demais na opinião dos outros, a gente perde de vista o que realmente é bom pra gente. Na verdade, ajuda quando as pessoas não se importam nem um pouco com a gente. Parecer ser idiota pode ser melhor pro nosso bem-estar do que ser visto como inteligente. Então, para você ter todos esses benefícios de parecer idiota, você precisa estar disposto a ser visto como um idiota. Sim, às vezes você pode sentir que as pessoas não gostam de você, mas como Schopenhauer disse, suas opiniões não são essenciais para a nossa felicidade. Agora, pensa que você tem 19 anos e a sua mãe te mandou uma carta. Nessa carta tinha as seguintes palavras: "Você é inteligente pra caramba, todo mundo sabe disso, mas às vezes você se comporta como se soubesse de tudo, sabe? Tipo, fica corrigindo todo mundo e querendo mostrar que sabe mais. Isso acaba afastando as pessoas porque ninguém gosta de se sentir inferior. Tenta relaxar um pouco, ninguém espera que você seja perfeito. Se você fosse menos intenso, ia ser bem mais legal de conversar com você." A carta que a mãe de Schopenhauer escreveu para ele quando ele era bem novo é tipo um raio-x da vida que ele levava naquela época. O cara era chato, as pessoas se afastavam dele por isso. Em vez de ficar falando só das coisas boas, ela foi sincera e mostrou as dificuldades que ele enfrentava por ser tão inteligente. Mas pensa comigo, para uma mãe chegar a esse ponto de reclamar da chatice do próprio filho, a coisa tinha que estar muito feia. Parece que tudo que ele passou naquela fase, junto com as coisas que a mãe dele falou, influenciou muito as ideias dele sobre a vida e sobre as pessoas. Inclusive, a famosa ideia de fingir ser idiota pode ter vindo daí. Schopenhauer já tinha entendido que a gente se achava demais por conta da nossa inteligência. Tipo, a gente se sente superior aos outros animais. Mas ele também falou que é bem arriscado deixar todo mundo ver que você é mais esperto. Se você faz isso, você acaba se isolando e as pessoas podem te achar chato. Ou seja, ter inteligência é legal, mas não precisa ficar se exibindo para todo mundo. É complicado ser muito inteligente. Às vezes, as pessoas se sentem ameaçadas por quem sabe mais e acabam se comparando, mas se comparando de forma negativa. Isso pode gerar insegurança e até mesmo ressentimento. Quando as pessoas percebem que alguém sabe mais, às vezes elas tentam fazer essa pessoa parecer menos inteligente, fazendo brincadeira, menosprezando ela. Schopenhauer dizia que às vezes as pessoas fingem que não sabem de nada. Não é porque elas são burras de verdade, mas porque elas sabem se fingir de boba
porque isso pode ser útil em alguma situação. Ele achava que não valia a pena ser inteligente se você tivesse rodeado de pessoas que não entendessem nada do que você tá falando. Por isso ele fingia ser mais simples para evitar qualquer discussão e todo mundo aceita ele. Ele defende a ideia de que fingir ser menos inteligente é uma boa estratégia. Segundo ele, se sentir superior é como se aquecer no sol. Todo mundo gosta e vai buscar essa sensação. Por isso as pessoas preferem se cercar de pessoas que vão fazer ela se sentir mais inteligente. Ele defende a ideia de que às vezes é melhor fingir que não entendeu tudo para se sentir mais confortável, como se a ignorância fosse um cobertor quentinho, um abraço de mãe. Apesar disso, é importante lembrar que ele não busca esconder ou diminuir a sua própria inteligência. Pelo contrário, seu conselho é claro: para ter um bom relacionamento com os outros é preciso ser mais sensível e entender quando vale a pena mostrar que sabe algo a mais. Ser inteligente é ótimo, mas você não pode esquecer que vivemos em uma sociedade. Se a gente fica se achando superior o tempo todo, a gente pode acabar afastando as pessoas e criando um ambiente muito chato. Pegando o livro Metafísica do Amor, Schopenhauer discutiu como as pessoas agem em sociedade. Ali ele disse: fingir ser idiota é o último recurso para cobrir os defeitos dos outros. Aqui ele já tinha sacado que às vezes é melhor fazer de conta que tá tudo certo. Fingir que não entendeu nada pode ser bem útil às vezes. Assim as pessoas se sentem mais à vontade e acabam não te cobrando tanto. É tipo um escudo, você se protege e ainda ajuda os outros a manter o ego elevado. Assim, você pode ganhar algumas vantagens sendo mais querido. A gente pode usar essa estratégia em diversos momentos da vida. Pode ser conversando com um amigo, pode ser debatendo uma ideia, no trabalho, tanto faz. Ele entendia que a gente, como ser humano, é rápido em tirar a conclusão e criticar os outros. É normal a gente reparar nos defeitos das pessoas. É normal ter preconceito. Essa abordagem de expressar tudo que vem na nossa cabeça não costuma funcionar e em muitos casos acaba gerando muito ressentimento. A sabedoria de como agir e como falar tá no contexto. Ele deixa claro pra gente que ser inteligente não faz alguém uma pessoa boa. Na verdade, isso não faz sentido nenhum. Não é porque você é inteligente que você é uma boa pessoa. Às vezes, ser um pouco mais leve e até mesmo besta pode te ajudar a lidar melhor com as pessoas. Todo mundo erra e ninguém é perfeito. Se você relaxar um pouco, as coisas vão fluir melhor e o convívio vai ficar mais tranquilo. No fim das contas, o filósofo Schopenhauer defende uma ideia bem interessante. Às vezes, fingir que não sabe de tudo pode ser uma boa estratégia. Ele mostra que isso pode trazer várias vantagens. É legal ser inteligente, mas quando alguém chegar em você todo empolgado, feliz, contando uma história ou falando de algo que ela aprendeu, abraça aquela felicidade. Não precisa menosprezar ela falando: "Ah, eu já sabia". Pode ter certeza que isso vai deixar o clima bem mais leve. Às vezes, a gente só precisa dar uma relaxada.